www.unimedsjc.coop.br. Tenha a tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Super Rádio Piratininga. Num oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Estamos apresentando Bom Dia Saúde. Vamos então iniciar a nossa conversa sobre o tema de hoje do Bom Dia Saúde, quando estamos comemorando 21 anos no ar. Esse programa foi ao ar pela primeira vez no dia 11 de abril de 1998. Como o programa sempre é apresentado aos sábados, este ano o dia 11 de abril não caiu num sábado. Por isso é que nós estamos comemorando os 21 anos no dia de hoje, 13 de abril, 2 dias depois do que seria a data exata. Nós começamos com esse programa lá na antiga Band AM, depois o programa foi para a Rádio Estéreo Vale, e quando a Rádio Estéreo Vale deixou de existir, nós viemos aqui para a Rádio Piratininga, onde estamos até hoje, conversando com vocês e trazendo a este microfone os mais importantes médicos da nossa região. Hoje estão aqui a meu convite 2 ilustres médicos psiquiatras, o Dr. Alcimar Alves de Souza Lima e o Dr. Marcelo Paoli. Eles vão nos explicar tudo sobre a síndrome de burnout e você vai poder conversar de viva voz com eles, entrando no ar para fazer a sua pergunta, bastando ligar para 3942-9750, repetindo, 3942-9750, ou então, se você estiver nos acompanhando pelo Facebook, na página da Rádio Piratininga, você que nesse caso está nos acompanhando com som e imagens, poderá fazer a sua pergunta por escrito. Bom dia, doutor Alcimar, bom dia, doutor Marcelo. Eu vou aproveitar esse programa sobre síndrome de burnout para tirar uma curiosidade minha. Eu vou pedir ao doutor Marcelo. Doutor Marcelo, que diferença tem síndrome de doença? Porque, por exemplo, a gente fala de síndrome do pânico. Depois passou-se a falar de transtorno do pânico. Mas eu nunca ouvi falar doença do pânico. Por que não é doença de burnout e sim síndrome de burnout? Qual é a diferença? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes. Uma síndrome, ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que pode ser causado por várias afecções, né? Por várias doenças e várias situações, né? Isso é válido, na verdade, para a maioria das vezes que a gente usa síndrome. Às vezes, a síndrome ela é usada como sinônimo, como o mesmo nome de doença, né? Como o caso, por exemplo, na síndrome das pernas inquietas, né? É uma doença. Mas, geralmente, a gente fala, por exemplo, síndrome de burnout, ela pode acontecer no contexto de vários problemas psicológicos e vários problemas, transtornos psiquiátricos, né? No caso da síndrome do pânico, ela pode ser realmente o transtorno do pânico, ela pode estar acontecendo num contexto de um transtorno afetivo bipolar, né? Então, geralmente, uma síndrome, né? Uma síndrome febril. Eu posso ter febre por mononucleose, por uma amidalite bacteriana, né? Então, geralmente, a diferença é essa, que numa doença eu tenho uma causa específica e uma doença também pode causar vários tipos de síndromes diferentes. Entendi. Por exemplo, se a gente fala de tuberculose, é uma doença especificamente causada pelo bacilo de Koch. Sim. Não se poderia falar de síndrome de tuberculose, porque ela tem uma origem, uma causa bem específica. No caso da síndrome, ela pode ter variadas causas. Pronto? Isso. É isso aí, muito obrigado. Doutor Alcimar, nós estamos aqui no estúdio provisório, por isso o microfone do doutor Alcimar e doutor Marcelo, por falta de espaço aqui nesse estúdio provisório, enquanto o nosso estúdio amplo, principal,
está passando por uma grande reforma. Doutor Alcimar, então agora, por favor, nos explique o que caracteriza essa síndrome de burnout. Como burnout é uma palavra da língua inglesa, eu vou até pedir que o senhor comece explicando o que quer dizer burnout. Tudo bem. Bom dia, Roberto. Bom dia, Marcelo. Também estou muito contente de estar aqui porque participei desse programa durante esses 21 anos, vindo muitas vezes aqui. É verdade. Sempre muito bem recebido e acredito que é um programa de muita utilidade pública. Mas vamos lá, vamos à pergunta do Roberto a respeito da síndrome de burnout e da própria palavra burnout, né? A palavra burnout em inglês, em primeiro lugar, burn é queimar. Burnout seria queimar até o fim. Então, isso trazendo para as questões mentais, seria um esgotamento muito grande. Agora, um esgotamento muito grande, nas doenças mentais também tem. Agora, o que caracteriza mais especificamente, então, a síndrome de burnout, que o Dr. Marcelo muito bem explicou, é no sentido de pegar um amplo espectro. Até nas últimas palavras dele e do Roberto, quando foi falado da doença da tuberculose, mas digamos, numa síndrome que, por exemplo, que caracteriza a AIDS, a tuberculose pode estar presente. Sim. Então, digamos, eu acho que aí fica mais clara até essa diferenciação. Então, a doença da tuberculose contida, muitas vezes, dentro de uma síndrome de espectro maior. Agora, a síndrome de burnout, ao mesmo tempo que ela é contemporânea, ela pode ter, vamos dizer, sido denominada contemporaneamente, mas no decorrer da história ela poderia, de uma certa forma, já estar presente. Mas o que caracteriza a contemporaneidade dela? É que ela é extremamente ligada aos esgotamentos no trabalho. E o trabalho, vamos dizer assim, como a gente sabe, vem desde a antiguidade, mas atualmente é uma questão chave nos nossos dias. E principalmente quem tem um emprego, ele quer cuidar muito bem desse emprego. E muitas vezes ele começa a se sacrificar demais. Aquilo que deveria ser um trabalho de 8 horas diárias, no fim passa às vezes para um trabalho de 15, 18 horas por dia, e uma angústia e uma tensão de perder o emprego. Ok, deixa eu perguntar uma coisa para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o doutor Alcimar já explicou que burnout seria um esgotamento total, né? Mas é possível fazer uma distinção do que seja a síndrome de burnout daquilo que a gente já conhece como estresse? A gente diz, fulano está totalmente estressado. Estar estressado ainda não é estar vivendo a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é além do estresse? Então, teoricamente sim, porque o que acontece, né? Nós gostamos muito de importar palavras do inglês, né? E o estresse é tensão, então eu tô tensionado, né? O estresse, ele é uma coisa, ele é algo fisiológico, né? Que ele vem da fisiologia, né, da parte mais biológica, onde eu tiro um organismo né, o estresse é o agente que tira o organismo do equilíbrio dele, né, e aí tem a reação de estresse, que é a reação do meu corpo para voltar ao equilíbrio. Então, quando eu falo que eu estou estressado, eu estou numa reação que eu estou tentando tirar aquela coisa que está me perturbando, né. No burnout, já tenho esse estressor há bastante tempo e eu estou com um sentimento de esgotamento mental, né? Um sentimento de cansaço, de estar rendendo menos, associado a uma diminuição da produtividade no trabalho, né? A gente fala de estresse, estressado, estressor, que é qualquer coisa que tira a gente do nosso equilíbrio e tende a piorar a nossa saúde mental. Assim, tende a piorar por quê? Porque o estressor é uma coisa natural muitas vezes. Então, eu ter que acordar de madrugada para dar uma olhada no meu filho, cuidar do meu filho, trocar fralda, alimentar,
é um estressor também, né? É que existe uma certa capacidade de adaptação do nosso organismo. Quando se excede essa capacidade, aí eu começo a ficar doente, né? Tanto quanto o de respirar, se eu corro, se eu tô, né? Se eu preciso, meu coração precisa bater mais forte, eu preciso de mais oxigênio, eu tenho uma capacidade para me adaptar. Se for demais, o meu coração não conseguir dar conta, o meu pulmão não conseguir dar conta, eu começo a ter falta de ar. Tá bom. Doutor Alcimar, aproveitando o que o senhor disse antes, que a síndrome de burnout se refere mais especificamente a casos de esgotamento em função do trabalho excessivo ou do trabalho muito estressante, muita cobrança de perfeccionismo, existem profissões que condicionem mais a vir a pessoa atingir uma síndrome de burnout? Olha, eu acho que a questão nesse sentido, que é uma questão muito importante no contemporâneo, é uma questão vocacional. Eu acho que a pessoa que trabalha naquilo que ela gosta e naquilo que ela é vocacionada, ela tem uma certa proteção no sentido de não chegar num burnout. Porque ela coloca o desejo dela com bastante força, com bastante intensidade dentro daquilo que ela está fazendo. Agora, a gente sabe que a sociedade contemporânea não está dando esse luxo da pessoa escolher o que ela vai fazer. E muitas vezes ela tem que fazer muitas atividades e não uma só. Hoje a gente sabe que muitas vezes a pessoa com 18, 20 anos se direciona para um tipo de profissão, depois ela vai mudando isso pela vida inteira. Isso é um fator que pode até ser interessante, mas é bastante estressante. Cada hora tem que estar, vamos dizer, se posicionando frente a situações inesperadas, profissionais, e que ela tem que ou se especializar, ou estudar, ou se aprofundar. Então, todos esses fatores são desencadeadores do burnout. Doutor Marcelo, também quero aproveitar o que o senhor disse antes. O senhor mencionou o caso, por exemplo, da mãe que, quando tem um bebezinho, ela fica estressada porque ela tem que acordar dias e dias seguidos, de madrugada, para amamentar, para trocar fraldas, etc. Mas isso não chega a ser o burnout. Eu imagino que também seja o caso de relacionamentos sociais, né? Tem pessoa que te aborrece quando você tem que conviver com ela, ela é chata, ela te incomoda, mas dá para aguentar. Como disse o doutor Alcimar, a síndrome de burnout diz mais respeito às situações de trabalho, né? Por exemplo, professores estão muito sujeitos à síndrome de burnout. Jornalistas, alguém pode dizer assim, mas jornalista, né? Deixa eu contar como é que é para a gente, por exemplo, que trabalha num jornal. O jornal tem horário de fechamento, como a gente fala. Você saiu para fazer uma reportagem, seu chefe te mandou ir lá acompanhar uma solenidade, no final fazer uma entrevista com a personalidade central daquela reportagem, você tem que voltar correndo para a redação, escrever a sua reportagem e você tem uma faca no pescoço, que é o horário de fechamento. Seu chefe fica te dizendo, está na hora, está na hora, está na hora. E isso é todo dia. Então, o jornalista está sujeito a muito burnout, policiais, professores, há muito, médico, né? Um médico cirurgião, por mais experiente que seja, chega um dia que alguma coisa dá errada na cirurgia, né? Aquilo tensiona além do estresse, né? Isso é bem diferente do estresse da vida social, familiar. É pior, é uma cobrança que diz respeito à sua profissão, não? Sim, pode ser um pouco pior, sim, porque muitas vezes a gente não tem escolha, né, sobre a profissão da gente, alguns fatores da profissão da gente, e na nossa vida familiar a gente acaba fazendo escolhas, a gente acaba direcionando a maneira que a gente vive. Eu não sei dizer qual que é a profissão mais estressante, mais propensa a burnout. Todas as profissões elas têm os seus
os seus fatores, né? Você falou do tempo aí para o jornalista, né? Dá alguma coisa errado para o cirurgião, mas depende muito como a pessoa lida com esse estressor, né? A gente sempre fala dos transtornos mentais, os problemas psiquiátricos, eles têm uma dupla causa, né? Tem a parte biológica e a parte ambiental. Você falou da parte ambiental, onde eu tenho a faca no pescoço, né? Mas tem a parte biológica, tem a minha predisposição. Como que eu entendo isso? Pode ser que algum jornalista, um ou outro, ele fala, não, mas é bom porque aí eu faço logo, eu penso rápido, isso me pilha pro dia, né? Então tem muito como a pessoa sente o estressor, como a pessoa entende o estressor, né? E eu também gosto de pensar muito que existem as outras recompensas. Poxa, eu trabalho muito rápido, né? Eu tenho muitos prazos, mas eu tenho um salário que compensa, mas eu faço os meus horários para poder ficar com a minha família, ficar viajar. Então a gente tem uma certa compensação, como que a gente pensa e a gente entende as coisas, né? Mas veja bem, isso aí me faz pensar numa profissão em que tem muito burnout e que não tem sequer a compensação de um bom salário, que é a de professor. Ah, sim, concordo. Antigamente, o professor ia para a sala de aula preocupado em dar uma boa aula. De uns tempos a essa parte, ele vai preocupadíssimo em como manter a disciplina na sala, como eventualmente dominar alunos que são violentos entre si e contra professor. Quantas vezes nós temos lido reportagens, notícias sobre professores agredidos por alunos dentro da sala de aula? Imagine a tensão, isso dia após dia, o professor entrando na sala de aula com todas essas preocupações. É muito difícil um professor não acabar tendo uma síndrome de burnout. Tem professor que abandona a carreira porque não aguenta mais. E ganha um salarinho, como diria o Chico Anísio, aquele personagem, um salário desse tamaninho, né? Não é verdade também, doutor Alcimar? É verdade. Não, doutor Marcelo pode começar, depois eu eu quero comentar do doutor Alcimar também. A gente tem que pensar na parte da saúde mental como a gente pensa em qualquer outra parte de saúde, né? Se a gente pegar um atleta e colocar ele para correr, sem um devido descanso, sem um devido cuidado com as articulações, com os pés, com a nutrição, ele vai ter problemas articulares, problemas musculares. Se a gente pegar uma pessoa, um animal e colocar ele em condições estressantes por muito tempo para ele lidar, sem ele ter descanso, sem ele ter lazer, né? Sem ele poder cuidar da sua parte biológica, ele vai entrar em burnout, ou em depressão, ou em algum outro transtorno mental, né? O que acontece é que eu acho que a gente às vezes pensa um pouco menos na parte mental, na parte psíquica, como algo que precisa ser cuidado, do mesmo jeito que a gente pensa que não, eu preciso comer, senão eu vou passar mal, eu preciso dormir, senão eu vou cair no sono e vou bater o carro, né? Doutor Alcimar, queria que o senhor comentasse aquela reflexão que eu fiz sobre o caso dos professores, que eu acho que são candidatos permanentes a burnout. Eu acho interessante essa pergunta ser dirigida a mim, porque eu sou uma pessoa também muito interessada em educação. Já tem um livro escrito junto com a professora Esméria Rovai, que se chama Escola como Desejo e Movimento, e estamos acabando mais um, que a gente está abordando a questão da subjetivação nas escolas. Então, a questão do professor, eu acho seríssima nesse sentido do burnout, porque além de estar relacionado com uma questão bastante atual, que é a aceleração do tempo. Então, o professor, por exemplo, quando eu estava no ginasial, vamos dizer que é assim que chamava no meu tempo, o professor se dedicava àquela escola e àquelas aulas que não eram tão numerosas. Hoje o professor dá aula em 3, 4 escolas, ele vive correndo de um lado para o outro e com todas essas questões que você falou, de agressividade intensa, tanto do lado dos alunos quanto do lado de fora da escola, que, digamos, tem traficantes, enfim, e com baixíssima remuneração. Então é uma profissão seriamente cotada para um burnout, por causa de todos esses fatores. Então, eu acredito que no campo da educação, nós vamos ter que ter mudanças radicais
E aí não só por causa do burnout, inclusive para o desenvolvimento do país, né? Porque com todas essas questões que a gente está abordando, é impossível a gente vislumbrar um futuro para o país sem educação, né? Do jeito que a educação está sendo oferecida com essa quantidade de tensões. Às vezes o professor tem até excelentes desejos e vontade de transmitir, mas com tudo isso que a gente está falando, é impossível ele não ficar estressado a um limite máximo que, no fundo, vai conduzir para um burnout. Nós vamos ao intervalo, retornaremos em instantes para a sequência do programa de hoje. Eu lembro mais uma vez que você pode participar do nosso programa. A participação dos ouvintes sempre engrandece o programa. Você tem o privilégio de poder tirar qualquer dúvida sobre o tema. Você pode e deve dar a sua opinião sobre o tema, entrando no ar de viva voz, seja para perguntar, seja para opinar. Use o nosso telefone 3942-9750. 3942-9750. Fique tranquilo, você está próximo da melhor estrutura médico-hospitalar da região. Há 46 anos no mercado, a Unimed São José dos Campos possui a melhor estrutura médico-hospitalar de todo o Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte, construindo histórias de respeito e proporcionando qualidade de vida a todos os seus clientes. Ligue 0800 727 7270 ou acesse www.unimedsjc.coop.br. Tenha a tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Agora ficou ainda melhor viver na região sudeste. A prefeitura criou uma regional para cuidar da manutenção da cidade, desta vez no bairro Santa Júlia. Ao todo, são 10 unidades prontas para acompanhar de perto as necessidades de cada região e oferecer às pessoas o que elas mais precisam. Bom é viver numa cidade bonita. Bom mesmo é viver em São José. Para saber mais, acesse o site da Prefeitura. Prefeitura de São José dos Campos. Super Rádio Piratininga. Num oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Estamos apresentando Bom Dia Saúde. Estamos de volta com o Bom Dia Saúde, hoje falando da síndrome de burnout. 2 ilustres psiquiatras estão aqui nos explicando tudo sobre esta síndrome, e você que nos acompanha, seja pelo rádio, seja pela internet, no Facebook, pode fazer perguntas aos meus convidados, pode manifestar a sua opinião a respeito dessa síndrome, ligando 3942-9750. Eu quero mencionar agora 2 casos de personalidades da televisão, da área de jornalismo, que fizeram com que se falasse muito sobre a síndrome de burnout nos últimos tempos. Ainda recentemente, eu passando por uma banca de jornais, vi uma revista que tem na capa uma chamada sobre a síndrome de burnout. Por quê? Porque o caso da jornalista Isabela Camargo chamou muita atenção. A Isabela é uma jornalista que fez carreira em várias emissoras de televisão e nos últimos tempos vinha trabalhando com uma moça do tempo, que dava a previsão do tempo, no programa Hora 1 da Rede Globo de televisão. Para vocês terem uma ideia, o Hora 1 começa às 4 da manhã, ao vivo, com a apresentação da Mona Lisa Perrone, e em dado momento ela chamava a Isabela Camargo para dar a previsão do tempo. Bom, a Mona Lisa está se aguentando bem, mas imagine que a Isabela deve ter um temperamento um pouco diferenciado
e chegou no limite do burnout. Ela teve que pedir licença para tratamento. Para uma pessoa entrar no ar na televisão às 4 horas da manhã, ela deve chegar à emissora por volta de 2 da manhã. Porque ela tem que chegar, se inteirar do que vai ser dito, ela tem que passar pela sala de maquiagem, há toda uma preparação antes que ela finalmente apareça no vídeo. Para chegar na emissora às 2 ou, digamos, 3 da manhã, que hora que ela sai da casa dela, dependendo de onde ela mora. Aí vem outro caso que eu quero citar de outra jornalista, até mais conhecida que a Isabela Camargo, que era a Carla... como é o mesmo nome da Carla? Carla Vilhena. A Carla Vilhena também é uma jornalista, passou por várias emissoras, foi casada com o Chico Pinheiro, separou-se dele depois com 2 filhos. A Carla era apresentadora do Bom Dia São Paulo durante um certo tempo, também na Rede Globo. Olhem só, o Bom Dia São Paulo começa às 6 da manhã. Eu falei antes da Isabela Camargo, que participava do Hora 1, que começa às 4. Esta semana que passou, a Carla Vilhena, que pediu demissão há alguns meses da Rede Globo, disse que havia dias em que o medo que ela tinha de se atrasar para entrar no ar na televisão às 6 da manhã era tal que ela dormia na garagem da Rede Globo. Ela disse isso essa semana, para você ter uma ideia de por que esse pessoal acaba tendo a síndrome de burnout. É muita pressão. Você tem que estar com aparência excelente para aparecer na televisão, você tem que estar inteirado sobre aquilo que vai ser dito e discutido no programa. E gente que entra em programa às 4 da manhã, às 6 da manhã, tem que estar na emissora de televisão 2, 3 horas antes. Chega uma hora, isso dia após dia, que a pessoa não aguenta. No caso da Carla, ela não chegou ao burnout porque ela caiu fora antes. A Isabela teve que tirar tratamento, uma licença para tratamento de saúde e chamou muita atenção porque ela foi, ao voltar, foi demitida da Rede Globo, que causou muita discussão, considerou-se que foi muita falta de ética da televisão. Eu queria comentar de vocês sobre esses 2 casos que, por envolverem personalidades da televisão, da principal emissora de televisão do Brasil, chamou muita atenção e quando se passou a falar de síndrome de burnout. Dr. Marcelo, depois Dr. Alcimar. Eu acho que esses casos são bem emblemáticos, eles mostram bastante para a gente como que as pressões do trabalho, né, as pressões da vida pós-moderna, né, podem afetar a gente, né? Os horários de trabalho, né, mais à noite, trabalhar à noite, trabalhos mais, né, que você precisa, além de estar bem no seu trabalho, né, antenado, você precisa estar sempre muito bonito, sempre muito arrumado, né? Isso vai somando, são várias pressões que vão somando para a pessoa e isso pode sobrepujar a capacidade da pessoa de lidar com tudo isso, né? Muitas vezes é difícil para a gente encontrar mecanismos para obter prazer, para obter relaxamento, quando a gente tem múltiplas pressões, né? E é interessante a gente pensar que isso é pervasivo para a sociedade toda, né? Além do jornalismo, a gente tem as pessoas que pegam 2, 3 horas de trânsito em São Paulo todos os dias, então tem que acordar 2 horas mais cedo, chega em casa 2 horas mais tarde, tem a dupla jornada de cuidar da família, tem que trabalhar e estudar, né? Então a gente precisa pensar mesmo nessas relações de trabalho, né? De se atrasar para entrar no ar às 6 da manhã. Essa, antes que tivesse a síndrome de burnout, não aguentou e pediu demissão. Como é que o senhor vê casos assim que são, como disse o doutor Marcelo, emblemáticos, né? Sobre essa síndrome. Ou quando ela já estava dormindo na garagem, ela já estava nos preâmbulos da síndrome de burnout, né? Que já não tinha ainda tido a consciência disso. Mas eu acho que um dos fatores importantes, que eu acho que eu já tentei assinalar nas respostas anteriores, é essa questão do tempo
e do ritmo do tempo. Na contemporaneidade, o ritmo do tempo acelerou-se muito e também mudou-se muito os horários. Nas sociedades mais tradicionais, antigas, tinha mais ou menos horário para levantar, para almoçar, para tomar um café da tarde, que atualmente praticamente nem mais existe, depois o jantar, depois ia se dormir, no outro dia levantar. Quer dizer, tinha uma rotina muito bem organizada. Veja no caso dessas apresentadoras de televisão, digamos, elas têm que, às vezes, levantar às 2 horas da manhã. E como você bem diz, elas têm que se preparar. Então, para chegar no ar, elas têm que fazer maquiagem, elas têm que se arrumar, elas têm que estar como que indo para uma festa. Só que isso é 2 horas da manhã e elas estão acabando de se levantar. Então, a questão cronicamente vai dando um esgotamento e com todas as outras pressões, porque se ela, digamos, começa a não conseguir seguir esse script, tem mais 1.000 pessoas que querem o emprego dela. Então, essa pressão é insuportável. Isso no sentido mais dos apresentadores e dos artistas de novela, que tem que trabalhar exaustivamente durante 6 meses para aquela novela parar no ar, porque o capítulo tem que ir naquele dia, naquele horário, impreterivelmente. Então, obviamente, essas questões são todas precipitadoras de burnout, né? O senhor mencionou também atores e atrizes de teatro, porque grande parte desses atores e atrizes que atuam em telenovelas, no final de semana fazem teatro, né, no palco, diante do público, fisicamente, sem direito de errar. Porque na televisão, se você errar, apaga aí, é gravado, né? Vamos corrigir, vamos fazer de novo a cena. Isso faz com que já tenha havido várias vezes de atores de muita experiência no meio de uma peça de teatro ter o chamado branco. Está fazendo aquele papel já há meses e de repente o cansaço, o burnout, faz o ator ficar paralisado. Ele não lembra a fala que ele tinha que dizer. Isso pode ser um dos primeiros sinais, né? Não é? Claro. Ele fica ali, aí quem está contracenando com ele percebe, começa a inventar uma situação para dar tempo daquele ator ou daquela atriz de lembrar a fala. Tipicamente de esgotamento, de cansaço mental. Eu acho que isso que você está colocando é de vital importância, porque em todas as carreiras profissionais, a importância dos descansos é fundamental nesse decorrer. E uma pessoa que filma a semana inteira novelas e ainda trabalha no final de semana no teatro, ela não tem mais tempo de diversão, de distração, tempo para jogar o tempo fora, né? Mistura a personagem que ela faz na telenovela com a outra que ela vai fazer no palco do teatro, né? Quer dizer, a cabeça fica uma coisa horrorosa, né? Nós já temos um ouvinte para conversar conosco, é a Maria Helena, que liga do Jardim Bela Vista. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Roberto. Eu estou ligando para te dar os parabéns e que Deus te abençoe, que continue sempre, porque eu nunca perco o programa. Eu não ligo muito, mas nunca perco e desejo que continue por muito tempo. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta também para os médicos, para os psiquiatras. Eu tenho um neto que tem uma síndrome de Williams. Eu queria saber, a síndrome tem cura ou só tem controle? É isso que eu gostaria de saber. Muito obrigada, viu? Deu para ouvir, doutor Marcelo? Deu para ouvir. Bom dia, Maria Helena. Mais perto. Bom dia, Maria Helena. Então, dependendo da síndrome existe cura, dependendo da síndrome não existe cura, né? Se a gente pensar, por exemplo, a síndrome de Down, né, que é de uma causa genética, não é uma síndrome que tem cura, mas se eu falar que uma síndrome febril, uma síndrome consumptiva, da onde a pessoa está perdendo muito peso, apesar dela comer bastante, às vezes com fraqueza, aí eu tenho cura sim. Então depende, cada síndrome e cada doença. Algumas têm cura, outras não têm. Doutor Alcimar, eu queria perguntar o seguinte, antes, deixa eu mencionar aqui o meu agradecimento à Maria Helena pelos parabéns pelo programa. A Maria Helena é minha ouvinte realmente de longa data. Fazia tempo que ela não entrava no programa para falar. Mas eu me lembro dela desde o tempo que eu apresentava o Show de Ideias,
ela sempre participava, depois o Bom Dia Saúde. Fiquei muito feliz de ouvi-la novamente. Muito obrigado, Maria Helena. Doutor Alcimar, pedindo aí o seu microfone pertinho, essa síndrome de burnout já chegou ao seu consultório, ao consultório do doutor Marcelo? Eu começo perguntando ao senhor, em algum momento chegou lá um paciente que começou a descrever o que ele vinha sentindo, e o senhor examinou, fez uma série de perguntas e no final teve que dizer a ele: o senhor está acometido da síndrome de burnout? No meu consultório, principalmente, eu atendo em São José e atendo em São Paulo. Em São Paulo eu atendo muita gente do mundo artístico, tanto do televisivo como das artes plásticas. E realmente nesse setor a síndrome de burnout está muito forte e segue claramente o que a gente acabou de narrar até aqui. Agora, a pergunta, se chegou no consultório, eu digo, está chegando, está aumentando e acredito que aumentará mais. E o doutor Marcelo também já teve ou tem pacientes com diagnóstico de síndrome de burnout? Sim, já tive bastante, ainda tenho bastante, é uma queixa muito frequente, né? E é interessante, assim, eu atendo, a maioria dos meus pacientes é idosa, né? Então, tem muitos pacientes que vêm se queixando por um burnout, de ter que desempenhar as funções maternas novamente e já não conseguir ter a capacidade física que eles tinham antes quando eles desempenharam na primeira vez. Então, avós, terem que trabalhar novamente e já com as limitações físicas, e isso tudo entra num burnout, né? É bem interessante, é bem pervasivo. Então, ela pega toda a parte da população que está relacionada com o trabalho, tanto os mais jovens quanto os mais velhos. Doutor Alcimar, no caso das pessoas que chegam ao burnout em situação profissional, né, nós já temos vários casos aqui, não existem aí, por acaso, com frequência, dois componentes que eu gostaria que fossem analisados. Um é a competitividade, né? O ator está em cena e ele está competindo com o desempenho de outros atores que participam da mesma telenovela ou da mesma peça de teatro, né? O professor, a mesma coisa. Ele está dentro da sala de aula, o desempenho dele está sendo comparado com outros professores daquela escola. Essa competitividade, e o segundo componente que eu quero que seja analisado e que é um pouco parecido com a competitividade, que é o perfeccionismo. Tá. Né? Tem personalidades perfeccionistas. Não basta fazer um bom trabalho. Eu quero fazer o melhor possível, eu quero ser reconhecido como o melhor professor, o melhor ator, o melhor jornalista, o melhor médico na minha especialidade. Isso também não concorre para o burnout? Claro, a competitividade na nossa sociedade contemporânea, cada vez ela está ficando mais aguçada. E ela, além de ser um traço no social, ela é um traço na personalidade, que aí leva, muitas vezes, ao perfeccionismo. E o perfeccionismo também é um fator desencadeante de burnout. Então, eu acredito que o lado preventivo, tanto do lado da saúde pública, como no lado subjetivo, pessoal, de cada um de nós, como lidar com esse potencial de burnout que todos nós temos, é fazer uma aliança da competitividade com a solidariedade. Digamos, você deu um exemplo muito claro do ator que está trabalhando, de repente ele tem um branco e o colega dele, solidário, conseguiu, pelo seu exemplo, dar conta do recado. Aquilo diminui a possibilidade. O burnout fica um pouco mais diminuído. Mas a nossa sociedade muitas vezes funciona no contrário. Se o outro erra, aguça-se o lado para ele errar mais para perder o emprego. Aí sim é um desencadeante fatal do burnout. A nossa sociedade está caminhando por um lado mais agressivo, a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso em diversos meios, tanto desde os familiares até as redes que são mais amplas. Então, acho que, digamos, a solidariedade na nossa sociedade deveria ser um elemento mais incrementado como forma preventiva
do burnout. Nós vamos a mais um intervalo, retornaremos em instantes, conversando aqui com os meus convidados, Dr. Alcimar e o Dr. Marcelo, médicos psiquiatras, a respeito da síndrome de burnout. Mais uma vez eu menciono, você pode participar do programa de Viva Voz, seja para fazer alguma pergunta aos médicos, seja para dar a sua opinião sobre esta síndrome de burnout, esse esgotamento total que certas pessoas atingem no trabalho ou em diferentes situações. Para isso, basta você ligar 3942-9750. Nós voltaremos em instantes e já estaremos, então, no segmento final do Bom Dia Saúde de hoje. Pra todo mundo estendendo a mão, parar na faixa é mais que obrigação, ser gentil é a melhor opção, vamos juntos numa nova direção, levante a mão pro alto e aponte lá pra frente, o motorista para, você segue em frente. Um trânsito melhor começa com você, dê sempre preferência ao pedestre. O motorista para, isso é trânsito consciente. Prefeitura de São José dos Campos. Fique tranquilo, você está próximo da melhor estrutura médico-hospitalar da região. Há 46 anos no mercado, a Unimed São José dos Campos possui a melhor estrutura médico-hospitalar de todo o Vale do Paraíba, Mantiqueira e Litoral Norte, construindo histórias de respeito e proporcionando qualidade de vida a todos os seus clientes. Ligue 0800 727 7270 ou acesse www.unimedsjc.coop.br. Tenha a tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Super Rádio Piratininga. Num oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Estamos apresentando Bom Dia Saúde. Já estamos no segmento final do Bom Dia Saúde de hoje, falando da síndrome de burnout, que tem sido muito discutida nas últimas semanas, nos últimos meses, capa de revista, está sendo muito discutida esta síndrome, porque tem atingido, entre outros pacientes, alguns pacientes famosos da televisão que não estão suportando as condições estressantes de trabalho. Eu queria perguntar ao doutor Marcelo, será que esta síndrome... Mas a semana que vem eu vou de novo. Como é que um sujeito que tinha uma profissão dessa não acabava em burnout, né? Sim, e você fazer essa associação, me lembrei que o próprio Freud, em 1920, quando ele escreveu o texto Além do Princípio do Prazer, uma das situações que ele aborda seriam das neuroses traumáticas vítimas do final da Primeira Grande Guerra. Então, ele recebia no consultório dele todas aquelas pessoas, vamos dizer, com mutilações físicas e mutilações mentais e com graves consequências psíquicas. Digamos, antes da Primeira Guerra Mundial, o Freud estava muito preocupado com o desencadeamento das doenças mentais ligadas às vivências da sexualidade infantil. A partir de 1920, ele entra muito com a etiologia vinda dos traumas de guerra, dos traumas intensos da vida, que não são ligados à sexualidade, são ligados a intensidades. E essas ligações com essas intensidades, quando você falou isso, eu fiz o link imediatamente. Quer dizer, um dos links do burnout já pode estar ligado às neuroses traumáticas que o Freud, em 1920, já estava traquinando na cabeça dele. Né? Doutor Marcelo, eu queria saber agora o seguinte. Uma vez diagnosticado o caso de burnout de um paciente, né? O senhor já excluiu as outras hipóteses e chegou à conclusão, não, é esse meu paciente aqui que está sofrendo da síndrome de burnout. Como é que é o tratamento? Bom,
Se o paciente tiver só um burnout, no sentido não que seja pouco, mas assim, ele não está com um transtorno depressivo, não está com um transtorno do pânico associado, a gente vai tentar fazer uma psicoterapia com ele para tentar fazer com que ele consiga perceber esses estressores de uma forma menos ameaçadora. Porque o que acontece com a gente, né? A gente sempre tem um mecanismo que a gente usa que é a catastrofização. A gente acha que a pior coisa vai acontecer. Se eu chegar atrasado no trabalho, meu chefe vai gritar comigo e aquilo eu percebo aquilo como a pior coisa que pode acontecer. Então eu tento expandir a visão da pessoa e a consciência da pessoa para que aquilo não é uma coisa ruim, sim, mas existem muitas outras coisas piores, né? E qual a probabilidade daquilo que vai acontecer. E eu também vou trabalhar com o paciente mudanças de estilo de vida e mudanças ambientais para que eu possa ter sensação de prazer, sensação de satisfação, para que eu possa aproveitar o tempo aumentando minhas reservas para lidar com algo estressante, porque muitas vezes são fatores intrínsecos mesmo da profissão e a gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer com que, por exemplo, uma apresentadora que da televisão, que ela não tenha que estar em forma, não tenha que, né, ir malhar, mas a gente pode fazer com que ela possa refletir que se ela não for um dia ou outro para academia, né, o mundo não vai cair, não vai ser tão ruim assim. Claro que é o ideal que ela vá todo dia, mas se não for, pouca coisa vai acontecer. E qual a probabilidade de uma coisa muito ruim acontecer se ela não for, né? Nós tivemos aqui na nossa região, eu não vou mencionar o nome da profissional, mas foi bastante noticiado também. Recentemente, uma profissional de televisão aqui da região foi demitida. E segundo a versão dela, ela foi demitida porque ela ficou grávida. Durante a gravidez, naturalmente, engordou bastante. E depois de ter dado à luz, etc., não conseguiu perder peso tanto quanto seria desejado pela emissora de televisão. Como ela retornou ainda gorda, ela acabou sendo demitida. A televisão nega, diz que não foi por isso, etc. e tal. Mas veja como... Nesse caso, falou-se até da tirania da beleza na televisão, né? Não basta ser competente, não basta ser dedicado, tem que ter uma boa aparência também. Doutor Alcimar queria falar um pouco mais sobre a questão do tratamento da síndrome de burnout. O tratamento, e eu gostaria de fazer uma complementação na fala do Dr. Marcelo, quando ele fala do prazer, que eu acho fundamental, e voltaria a uma questão que a gente estava abordando no começo do programa de hoje, que é essa questão das pessoas poderem trabalhar dentro daquilo que elas gostam e daquilo que lhes dão prazer, porque esse é um fator fundamental como prevenção da Mas não síndrome. dá para escolher. Exatamente, esse é o problema contemporâneo. Sobretudo num país em que nós temos hoje 13 milhões de desempregados, imagine se a gente vai se dar o luxo de dizer, não, tem um emprego para você aqui. O que é? É para fazer, não, isso aí eu não gosto, não vou fazer. Né? E a família lá que eu tenho que sustentar? Quanta gente está trabalhando em situações que ele detesta? Mas tem que trabalhar, senão não tem salário para levar para casa. Você vê como a nossa sociedade está atrasada, né? Quer dizer, exatamente, uma das finalidades da existência humana é que a gente viva uma vida saudável com satisfação. Se a gente não tem nem o privilégio, vou usar a palavra privilégio, que não deveria ser, de fazer aquilo que gosta para poder prover a família, você imagina, nós vivemos numa sociedade atrasada e uma sociedade retrógrada e uma sociedade que não dá valor aos sujeitos, né? Quer dizer, eu acho que isso é, politicamente, alguma coisa para toda a população ir pensando, né? Acho que... Mas ainda falando do tratamento da síndrome de burnout, o doutor Marcelo, o senhor também acabou de explicar o que pode ser feito em termos de psicoterapia, mas não há casos em que é necessário também a utilização de remédios, doutor Marcelo? Sim, há casos que a gente precisa utilizar remédio, sim, né? Eu gosto sempre de explicar assim que o remédio ele é uma maneira mais rápida de abordar o sintoma, né?
Porque a psicoterapia, muitas vezes, você precisa de tempo, né? Você precisa de dinheiro para fazer uma terapia, de disponibilidade de 1 vez, 2 vezes por semana, né? Então, muitas vezes a gente precisa, assim, tratar uma insônia, tratar a irritabilidade, o medo com medicações, né? Eu gosto de sempre fazer o parecer com a ortopedia, que você tem um problema no joelho, você tem que fazer fisioterapia, mas está doendo muito, precisa tomar um analgésico, né? Então a gente não pode ter preconceito com o uso de medicação, né? Doutor Alcimar, nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de terminar com um recado. O que é possível fazer para quem está trabalhando muito, ouviu essa conversa aqui, se sentiu em algum momento, puxa, eu estou caminhando para isso aí? O que pode fazer para prevenir e não chegar ao burnout? Eu acho, nós discutimos na questão anterior que o país está numa situação difícil, as escolhas estão muito complicadas, mas ainda a saída é o preventivo. Então, se você perceber qualquer sinal de todos esses que a gente abordou, nós abordamos durante o programa, se vocês perceberem, então comecem a tomar providência, procurem um médico, procurem um psicólogo, tentem, vamos dizer, escutar essa situação de que se precisar de medicação, tomem, se for só psicoterapia, faça psicoterapia ou articulem as duas situações, mas não deixem a questão evoluir, porque a evolução dela leva a uma queima total, que é o nome burnout. E aí sim seria um problema de saúde de uma certa gravidade. Eu agradeço as participações do doutor Marcelo, do doutor Alcimar, agradeço a todos que nos acompanharam, aos ouvintes como a Maria Helena que ligou aqui, que nos acompanham não só aos 21 anos desse programa, a Maria Helena me acompanha há muito mais. Eu comecei a fazer o show de ideias, que eu não faço mais, mas em 1986. Eu fiz 29 anos do show de ideias. E ela sempre me acompanhou. Ela é um exemplo de ouvinte que me segue durante a vida inteira. Meu carinho, minha gratidão a Maria Helena e a todos os que me acompanham há muito tempo no trabalho que eu realizo, seja em jornais, seja na televisão, em que eu também já trabalhei, e aqui no rádio. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até o próximo sábado, às 8 da manhã, quando teremos aqui um novo tema e uma nova equipe médica. Bom fim de semana a todos. Tchau! No oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Você acabou de ouvir Bom Dia Saúde, que teve a produção e apresentação de Roberto Wagner de Almeida. Este programa será reprisado ainda hoje, às 19 horas.